Olá, paz e bem. Hoje vamos fazer uma reflexão do ministério, se possamos dizer assim, de nosso Senhor Jesus Cristo, da cura das pessoas, na missão dele neste mundo. O Evangelho de domingo até hoje se fala tudo em cura. Às vezes que Jesus curou as pessoas, e quem tocou em Jesus também foi curado. Jesus disse no Evangelho de Lucas 10: curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se ao vê-la e disse: coragem, filha, a tua fé salvou. Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então, quem toca em Jesus é curado. Quem Jesus toca também é curado. Isso daqui, gente, é a reflexão do Evangelho. Essa aqui é de domingo, mas até hoje está assim Jesus falando isso. E muitas vezes vai perdendo esse dom do Espírito Santo, porque isso é uma graça de Deus, né? O cuidado com o próximo em suas doenças, em seus problemas de saúde. A gente pode ver, Padre Pio construiu o hospital, juntou verba, juntou rezou, porque ele tinha esse desejo, né? Quem colocou esse desejo de construir um hospital? A gente vai olhar a Madre Teresa de Calcutá, com quem que ela vivia? O que é que ela vivia fazendo? São Francisco de Assis, São Vicente de Paula. Se a gente for enumerar os santos que teve essa missão, e ela é uma missão que agrada muito a Deus. Eu estava falando até comigo, que é padre, né? Nós conversamos bastante. E eu me recordei de um acontecido, de uma pessoa que até é evangélica. Ele teve descolamento de retina no olho e quase total na outra. Isso, ele teve a perda de uma visão. E o outro olho tinha catarata. E quando ele fez a cirurgia da catarata, a lente ficou embaçada. Ele não estava enxergando. E ele ficou 9 meses sem enxergar. 9 meses. Não é 9 dias, não é 9 horas. Precisando de uma limpeza de lente. E quando eu levei no doutor, o doutor fez a limpeza, o homem começou a louvar a Deus. E ainda, através desse testemunho, ganhamos R$ 3.000. E desses 3.000 foi feito mais 3 cirurgias, 2 de catarata e 1 de pterígio. Então, esses são os mistérios da caridade, né? O Evangelho de Jesus, olha que coisa linda, ele falou, né? Curai os doentes. Então, né, o que é que a gente pode fazer pelo próximo? Porque eu me recordo de algo também, uma mãe de família que tinha uma encravada já fazia 2 anos, aguardando no SUS ser chamada para pequena cirurgia, né? E quando eu encontrei ela, graças a Deus, a providência chegou e essa mulher fez a cirurgia, tirou a unha encravada. Ainda tem uma foto até hoje. Então, esse tipo de ações que a gente temos que estar atento, né? Anunciar a palavra, com certeza Jesus anunciou. Já pulando aqui, qual é a missão? Qual foi a missão de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele mesmo falou e do profeta Isaías também falou, né? Qual era a missão de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, enviou-me para anunciar boa nova aos pobres. Anunciar a palavra está acontecendo, interessante, né? Anunciar boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração. Isso já é emocional, as suas feridas, os seus medos, os seus traumas. Para anunciar aos cativos, esses aí os que estão já nas opressões, né, do inimigo, aos cativos do pecado, né, aos cativos, e a redenção ao cego, e restauração da vista para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E o evangelho de um outro dia, eu acho que é do dia 8, Jesus percorria todas as cidades, esse é do dia 9. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Mateus 9:35. De hoje, Jesus chamou os 12, Mateus 10.
Jesus chamou os 12 discípulos e disse-lhes, e deu-lhes o poder para expulsar os espíritos e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Por que o Espírito Santo colocou no coração dos santos? Porque o Espírito Santo deseja entrar no coração de cada um e colocar esse mistério da caridade, de olhar a doença, de cuidar das pessoas. Por quê? Esse mistério. Porque só quem sabe do sofrimento de estar doente é a pessoa que está doente, né? O quanto isso machuca, o quanto isso mete medo, só quem sabe, né, das dores, dos medos, né, das tribulações, mentalmente, medo de morrer, é a pessoa que está doente, né? O Cícero, 9 meses sem enxergar, porque ele perdeu um olho escolamento de retina e o outro tinha feito a catarata, estava embaçada com a lente suja. Só ele sabe dizer os 9 meses sem trabalho, dando entrada no INSS e em casa, uma pessoa que enxergava e hoje ele voltou a enxergar. Entende? Então, essa preocupação, por que que Jesus, gente, desde domingo até hoje, Jesus tem esse mistério de cura. Curar as pessoas, por quê? Porque quem está ali naquele sofrimento, né, precisa receber uma mão, né? É preciso receber uma mão estendida para ele, né? Eu ouvi falar que Madre Teresa de Calcutá, quando Jesus chamou ela para cuidar dos pobres, ela respondeu assim: Senhor, mas está tão bom aqui no convento, está tão bom. E Jesus deu essa ministério para ela, né? De tocar nos pobres, tocar nos doentes. A Toca de Assis, que tem esse carisma maravilhoso, né? De recolher os moradores de rua. Quando eu entrei na Toca de Assis com 19 anos, eu tinha pavor, né? Dar banho na pessoa. Depois já estava em Natal lá ajudando fazer um curativo do irmãozinho que não tinha a orelha, era fundo assim e tinha bicho e tudo mais. Fora outras coisas. Então é o corpo sofrido de Cristo. Então, qual é? Ah, mas o carisma, vamos supor, da Toca, né? O modo de rua é lindo, é o evangelho. Né, pegar o modo de rua que eu, né, passei 5 anos na Toca para conseguir ter essa graça de ir na rua e trazer aquela pessoa para dentro de casa e cuidar. Porém, as pessoas que estão nos seus lares, os pais de família, eu digo porque eu estou mais próximo desses pessoas hoje, que os pais têm que cumprir aquele horário do trabalho. Não pode ajudar a esposa, né? E às vezes a esposa tem 4 filhos, como já aconteceu, você vai internar, e aí como fica isso? Então, pessoas que estão há 4, 5, 6 meses aguardando uma cirurgia, aguardando uma consulta com um especialista, sofrendo. Uma vez eu estava numa clínica, sentou um senhor do meu lado, não foi na oftalmoclínica nessa época. Eu estava sentado, um senhor entrou do meu lado e começou a falar, e eu estava mexendo no celular e eu não dei atenção a ele. Ele falando, eu concordando, mas eu não estava entrando no coração, estava entrando. Aí o Espírito Santo, escute, dê atenção, não seja mal educado. E aí eu parei, larguei o celular e disse: Senhor, me desculpa, né? Você pode me contar? E aí ele contou que ele é de Barreira e ele pulou num rio, num rio não, num açude lá que estava contaminado e ele pegou uma bactéria no olho. Ele foi no posto de saúde, mostrou a situação do olho dele, só vai ter que botar aqui no sistema e aguardar ser chamado. Foi chamado com 30 dias. E para quem é oftalmologista e clínico aí sabe que uma bactéria no olho, 3 dias, 2 dias, pode cegar rapidamente. E ele sentia aquele olho coçando, pinicando, sem dinheiro para nada, né, do interior de Barreira. E daí ele vendeu a motinha dele, mobilete, para poder fazer a cirurgia. E mesmo assim não recuperou 100% da visão. E aí eu dei meu contato para ele e digo: ó, quem precisar lá, tiver precisando, liga para mim. E aí eu fui vendo, né como, né, pode ser destruída uma vida sem ninguém ter encontrado esse homem, né? É isso que inquieta o meu coração. Que nós estamos aqui, nós estamos, sei lá, no trabalho, em casa, com a família, mas tem uma pessoa que está sofrendo de saúde, desamparada. Está lá no sistema, aguardando.
E é humilhado muitas vezes. Eu digo porque eu sei. Se for uma pessoa que grite, que tenta tenha um pouco de agilidade, às vezes até consegue. Mas quem não tem, que tem muita gente humilde, humilde, humilde. Chegou lá na recepção, o médico não tá hoje, só amanhã. Não sei o que, tem que ir na secretaria. Ele vai baixar a cabeça, ele vai aceitar aquilo. E isso dói o coração, dói o coração. Porque Deus não quer ver seus filhos sofrendo. O que é mais importante? Meu pai sempre contava uma história do homem que ia para a missa todos os dias. E ele contava essa história que teve um dia que faltou a missa porque tinha um jumento que estava com fome, com sede. E, sei lá, estava, né, sofrendo. E ele foi e fez aquela caridade, ajudou o jumento. E o pai disse que o que valeu foi aquilo que ele fez, aquela caridade. Para um animal, né? Enquanto mais para os filhos de Deus. Então nesse ministério, né? O irmão Natal até falando, mas quando tem esse ministério? Mas isso começou a saber quando, gente? Eu tava na Toca de Assis em 2007, em Papicô, atrás do Hospital Geral, numa casa que tinha 16 acamados. Eu morava lá, eu era P2 lá nessa época. E tava prestes a me noviciado na Toca. É interessante que quando eu estava, lá, o que acontece? A máquina de lavar tinha quebrado. E, gente, as roupas todas urinadas, aquela situação. E quando nós estávamos indo para a missa na igreja Cristo Rei, e, o guardião, que era o irmão Kefas, ele falou, né? Nossa, e agora? O que a gente faz? Ali que o Espírito Santo colocou no meu coração. Pedir pelo próximo, pedir pelaquela situação. E eu fiquei calado, eu fui me confessar. E quando eu fui me confessar, um padre bem idoso, antes da missa. E eu compartilhei com ele, né? Aquela dificuldade do irmão. Gente, vocês não têm noção. Na homilia do padre foi toda voltada sobre isso. Do que a Toca de Assis já estava passando, né? Precisando dessa. E começou a partilhar, não me recordo muito bem, que faz muitos anos, né? Mas foi algo tão de Deus, tão místico, foi um mistério tão lindo, porque quando o irmão me falou, entrou no meu coração, e Deus já queria me dar esse ministério de solicitar, de fazer a solicitação e a solicitação ser correspondida a acontecer. Incrível. Foi tudo que começou aí. E quando cheguei lá, me confessei, digo, padre, está acontecendo isso, as roupas dos irmãos e tal. E aí o padre da homilia foi isso. E depois da missa, a pessoa diz, olha, nós vamos conseguir para vocês essa máquina de lavar. E é por aí, né? Isso é um detalhe, porém, gente, vocês não sabem do quanto a pessoa é liberta quando ela na sua doença, ela alcança a cura. Quando ela tem uma resposta, porque quando a pessoa está morrendo de medo, está doente e não sabe o que tem, com medo de doença grave, mina, aquilo é uma perturbação que a pessoa não dorme. A pessoa fica mal. Eu levo tantas pessoas, a pessoa, mas quando eu não dormi essa noite, tanta ansiedade por esse momento. E aí, pelo mistério, o interessante é isso. A pessoa, quando se sente amada, se sente acolhida, cuidada, ela sente o amor de Deus ali. É Deus agindo. Então não é mérito nosso de ser humano, não. É a gente ser dócil ao Espírito Santo para que o bem chegue até aquela pessoa. Tem um padre que eu acho incrível. Eu sempre falo com ele, eu digo, padre, vamos pedir isso a essa pessoa. Ele vai e manda uma mensagem e o negócio acontece. É isso. A gente precisa ter tempo de estar disponível para o sofredor, para aquele que precisa. E não só pensar em coisas grandiosas, construções. Para com isso, Deus não quer isso. Né? O filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Deus, ele quer um coração em ação, em ajudar os que mais sofrem. Tanta gente sofrendo. Temos que fazer nossa parte, nós temos que se doar, nós temos que interceder. E interceder não é só estar em casa ou na igreja rezando, não. Interceder é lutar pela a conquista da saúde daquela pessoa. Eu tenho vários testemunhos, se eu fosse contar aqui, o tempo já está extrapolando aqui, que eu estou vendo. Uma mãe angustiada com um filho que precisava de uma cirurgia, que tinha sido só um ovinho, e o outro agoniado aguardando a cirurgia pelo SUS, e o tempo estava acabando de fazer a cirurgia. E quando eu consegui falar com um médico com muita dificuldade, um urologista, pediatra, se eu não me engano,
Eu acho que é. Aí ele quando foi examinar a criança, o outro ouvinte tinha descido. Você não tem noção do coração de uma mãe, como fica, né, de gratidão a Deus. Então a gente tem que dar o primeiro passo. Nós estamos aí eu não sei se você pode colocar um projeto, mas é algo inspirado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, de alcançar muitas pessoas, ir atrás, perguntar, tá tudo bem, olhar no olho, ver, entendeu? Perguntar como é que está a pessoa. Não é só dar o bom dia, tá tudo bem, a família tá bem, de saúde, e ajudar, tá bem? Eu acho que eu vejo assim, quando a gente cuida, a gente pode seguir o exemplo dos santos, né? Se a gente fosse o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, o maior santo da Igreja Católica, São Francisco de Assis, de vida doada aos pobres, São Vicente de Paula, São Camilo, pessoas aí que dedicaram a vida aos mais pequenos. Se essa mística ela traz felicidade e ela é vontade de Deus, por que não experimentar? Né? Por que não se doar? Né? Esses dias, interessante, um casal se pontificando fazer 25 ultrassons na igreja, uma reumatologista atender 10 pessoas, uma otorrina atender 10 pessoas. Chegou de que forma a minha mãe precisava do otorrina e eu paguei uma consulta particular lá na Otis. E aí comecei a conversar com a doutora e a doutora se pontificou, já vai atender dia 26. Então, a gente precisa verbalizar, falar, né? E deixar Deus conduzir as ações para que a gente seja um pouquinho de Cristo nesse mundo, a gente possa ter um pouquinho da atitude de Nosso Senhor. Nosso Senhor curou muitas pessoas, na verdade, com seu poder, com sua graça. Nós não temos aquele poder de curar, né? Como Jesus curava, mas temos o poder de interceder, né? De poder fazer acontecer e pode se tornar um milagre muitas vezes. E quando a pessoa também alcança resolver o seu problema diante da sua necessidade. Então vamos meditar o evangelho desses dias, de domingo até hoje, né? Tá isso, né? Interessante. Quem está sofrendo, às vezes quer partilhar, quer colocar suas dores, mas às vezes não tem quem ouvir, às vezes não tem quem se recorrer. Como esse homem, passou 30 dias com o olho coçando, vermelho, e não tinha ninguém para socorrer, não tinha uma pastoral, não tinha um local que ele pudesse, pastoral em qualquer lugar, né, na igreja, evangélica, católica, não tinha ninguém, teve que aguardar os 30 dias. Então, que o Espírito Santo de Deus, gente, possa iluminar nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus possa nos dar a alegria de vivenciar o mistério da caridade, né? O mistério de interceder diante das doenças das pessoas que elas possam estar passando, que precisa de um auxílio. Que Deus abençoe a nós, a missão. Que Deus recompense a todos que sempre estão disponíveis, né, em todos os sentidos. Em breve vamos fazer a missão das cestas básicas. E das entregas das cestas básicas já vou ter o olhar clínico, né, observando, né, cheio de amor e atento às necessidades das pessoas. E obrigado a todos. Deus abençoe.